E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre lançamento oblíquo, beleza? Vai ser longa essa aula, mas a gente vai ser feliz com ela, vocês vão ver. A gente vai falar sobre vários tópicos interessantes aqui, vamos aprender a fazer lançamento oblíquo, vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então eu separei essa aula em 3 tópicos principais, tá? O que a gente vai usar, os pontos principais da aula, né? Os detalhes mais importantes que a gente precisa ter e os exercícios que a gente vai dar uma caprichada para tentar fixar isso daí, beleza? Então vamos começar, pessoal. O que a gente precisa usar? Bom, olha só, é uma aula de lançamento oblíquo. O que está acontecendo no lançamento oblíquo, pessoal? Primeira coisa que vocês precisam perceber no lançamento oblíquo, olha esse desenho aqui, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, mas é um lançamento que também tem a ação da gravidade, como na queda livre tinha também, certo? Mas não é um lançamento de queda livre, não é um tipo de movimento do tipo queda livre. Então a gente vai usar mais coisa, mas tem a ação da gravidade aqui na história, tudo bem? Então já que tem a ação da gravidade, pessoal, a gente vai ter que usar o que aqui? Bom pessoal, então a gente vai usar mu e move, certo? A gente vai usar move. Por que a gente vai usar o move? Porque tem a ação da gravidade, né? E a gente vai usar o mu porque vocês vão ver aqui o seguinte, olha só. Vocês estão vendo que esse lançamento, o lançamento oblíquo é todo tipo de lançamento que a gente pega uma bolinha, um corpinho e lança ele com um certo ângulo θ aqui, tá pessoal? É muito importante que vocês lembrem que existe esse ângulo θ aqui, beleza? E ó, a gente vai lançar esse ângulo, essa bolinha, esse corpinho com a velocidade v e ele vai executar essa trajetória, pessoal, que a gente sabe que é o que? Essa trajetória é uma parábola, certo? Então, é muito importante que vocês não esqueçam que isso aí é uma parábola, beleza? E aí, olha só, eu dei um zoom nessa bolinha aqui e aí a gente vai analisar o que está acontecendo, pessoal. Olha só, existe nessa bolinha uma velocidade v que está inclinada, que está numa diagonal, certo? Beleza, então já que a gente tem essa velocidade e esse ângulo, a gente consegue decompor essa velocidade em 2 eixos, né? No eixo y e no eixo x. Entende, mas para que eu vou fazer isso? Não, é muito mais fácil trabalhar no eixo x e no eixo y. Vocês já vão ver por quê. Primeira coisa, pessoal, eixo y. A gente sabe que tem gravidade. Se tem gravidade, a gente vai lançar, olha só, esquece todo o resto, pensa só no eixo Y. Quando a gente pensa só no eixo Y, é um movimento em que a gente está lançando uma bolinha para cima, certo? Então, esse lançamento da bolinha para cima vai ter a ação da gravidade, né? Essa bolinha vai ser cada vez mais freada, até que ela para. Tudo bem? E aí ela desce de novo. Então, é um movimento uniformemente variado. Ah, Taif, então a gente já entendeu por que é um movimento uniformemente variado. Beleza? Tudo bem. Agora, só que essa bolinha também tem o Vx. Então agora para analisar o Vx, a gente vai esquecer que existe o Vy, esquecer tudo o resto e olhar só para o Vx. Quando a gente olha para o Vx, pessoal, o que a gente está pensando? É um movimento na horizontal, certo? Se é um movimento na horizontal, a gente tem que olhar quais forças estão atuando nesse cara na horizontal, certo? Existe peso? Não, o peso é na vertical, não é? Existe alguém empurrando ele durante o movimento? Não, só existe a força para lançar o negócio. Depois que você tira essa força, não tem mais nada acontecendo aqui, tudo bem? Então, o Vx, pessoal, ele não sofre nenhuma alteração durante o movimento, tudo bem? Então, é muito importante que vocês entendam que o Vx é constante. Por que ele é constante? Porque não tem nenhuma força atuando na horizontal, então não existe nenhuma aceleração na horizontal, logo o Vx é constante, tudo bem? Então tá aí, ó, Vx constante, importantíssimo que vocês não esqueçam disso aí, tudo bem? Então pessoal, vamos lá, vamos começar de verdade agora, olha só, esse Vx eu decompus em Vy, esse V eu decompus em Vy e Vx, como a gente acabou de ver, certo? E aí a gente decompõe em função do ângulo desse jeito, né? O Vx é o que tá com o ângulo, tudo bem? Então tá com o ângulo é cosseno, beleza? Tá sem o ângulo, tá aqui o ângulo, né? Tá sem o ângulo é seno. Ah, então fica mais fácil de lembrar desse jeito, né? Beleza. E aí, para essa parábola, pessoal, a gente precisa definir algumas coisas. Ó, eu chamei isso aqui de A. Esse A vai ser o alcance, que essa bolinha chega, tudo bem? O alcance do corpo. E o H vai ser a altura máxima do corpo, beleza? Ah, beleza. Isso aqui são as definições iniciais, né? O que a gente vai precisar, tá? Então, vamos para a próxima lousa para ver o que a gente vai realmente usar nessas questões. Bom, pessoal, então eu já falei que o movimento na vertical é um movimento uniformemente variado e o movimento na horizontal é um movimento uniforme, certo? Agora vamos entender um pouquinho melhor
Por que isso é verdade, né? Olha, pessoal, olha só o que eu fiz. Eu marquei aqui espaçamentos iguais, tudo bem? No eixo X. E aí eu vou dizer que para tempos iguais, ou seja, para cada 1 segundo aqui de percurso ou de caminho, a gente vai marcar uma certa altura e ver como é que funciona isso aqui, ver como é que fica a cara desse negócio. Beleza? Bom, então vamos começar. No tempo t igual a 0, exatamente aqui, pessoal, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, aqui o tempo t é 0, concorda? E a altura da bolinha é 0. Daí ela vai ser lançada. O que vai acontecer quando ela for lançada? Quando ela for lançada, pessoal, depois de 1 segundo, ela vai percorrer esse ΔS aqui, tudo bem? E ela vai estar nessa altura aqui, ó, olha só. Ela vai subir um certo tanto, tudo bem? E aí vai passar mais 1 segundo. Opa, passou mais 1 segundo. Passou mais 1 segundo, marquei aqui, ó, outra alturinha, certo? Vocês estão vendo que a altura já é menor, hein? E aí o que vai acontecendo? Isso vai acontecendo várias vezes, tá, pessoal? Então eu vou marcar aqui vários pontos. E aí vai ficar essa coisinha bonita, olha só. Opa, pessoal, então chegamos nesse ponto aqui, olha só, no ponto 5, ou seja, depois de 5 segundos aqui, o que aconteceu? Ela atingiu essa altura. Pessoal, essa altura aqui é a altura máxima, tudo bem? E aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Bom, ela atingiu a altura máxima, certo? E esse ponto é extremamente importante, pessoal. Por que esse ponto é extremamente importante? Porque, olha só, ela atingiu isso aqui e aí ela parou de subir. Vocês concordam que ela estava subindo e ela parou de subir, certo? Se ela parou de subir, isso significa o quê, pessoal? Que ela não tem mais velocidade em y, certo? Então, o Vy passou a ser 0, pessoal. E o que sobrou? Sobrou só o Vx, né? Aqui ela continua tendo um Vx. Beleza, pessoal? Então esse ponto é extremamente importante, é o ponto de altura máxima, é o ponto no qual a bolinha só tem Vx e o Vy é igual a 0, pessoal. Isso é extremamente importante. Ah, e o que movimento uniformemente variado tem a ver com isso? Olha só, pessoal, esse tempo, no mesmo tempo, ela está subindo a alturas diferentes e cada vez menores, não é? Então, para o tempo t igual a 1, ela subiu essa altura, t igual a 2, ela subiu essa altura, certo? T igual a 3, ela subiu essa e subiu essa. E aí, aconteceu, ela parou de subir e a partir daqui, pessoal, o movimento é totalmente simétrico, certo? Tudo que aconteceu para o lado de cá vai acontecer para o lado de cá também e ela vai descer os mesmos tantos nos mesmos tempos, tudo bem? Então o 6 ficou aqui, olha só. No 7 ele desceu esse pouquinho, o 8 ele tá na mesma marca aqui, né? E olha a coincidência, no 9 ele tá aqui também e bum, mágica. No 10 ele voltou para a altura inicial, pessoal. Olha que mágica que é a física, olha que bonito isso. E aí, pessoal, daqui o que mais que a gente precisa saber? O que mais que a gente precisa tirar? A gente precisa tirar só o seguinte, olha só. Aqui, bom, primeira coisa, o ponto 5, como a gente acabou de perceber, é o ponto que divide a parábola exatamente na metade, então tudo que acontece para um lado, aconteceu para o outro também, certo? Que nem mágica, né? E o que mais a gente precisa perceber também, pessoal? A gente precisa perceber que, já que isso é verdade, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tudo bem? A gente vai usar bastante isso daqui para frente, o tempo de subida igual ao tempo de descida. Então, olha só. Eu adicionei aqui nessa lousa os pontos principais, tudo bem? Quais são os pontos principais que a gente viu aí na última lousa? Bom, a gente já acabou de falar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Pessoal, mas isso é importante que tenha esse parêntese aqui, ele é muito importante, esse detalhe aqui é muito importante, ó. Tem que ser alturas iguais, tá? Eu tô falando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida para alturas iguais, ou seja, se ele subiu o H e desceu o H, então o tempo vai ser o mesmo, tudo bem? Mas se ele sai de uma altura e chega em outra, esse tempo nunca vai ser igual, tudo bem? Cuidado com isso. A altura máxima, pessoal, na altura máxima lá a gente viu que o Vy é igual a 0 e que ele só tem Vx. E só, isso aqui é extremamente importante, né, quando a gente for usar mu e move, beleza? O que mais? Na metade do tempo total, ou seja, no tempo t igual a 5, a altura é a altura máxima, tudo bem? E o alcance, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas o alcance, ou seja, o quanto que ele andou em x, é metade do alcance total, é metade do quanto ele vai andar no total, tudo bem? E aqui eu coloquei um bônus, eu esqueci o acento, né?
porque ângulo tem acento, tudo bem? Então, olha só, eu coloquei um bônus aqui, isso é extremamente importante, tá? Não é todo mundo que fala isso aqui, e não é todo mundo que sabe também. Então, ó, ângulos complementares, pessoal, o que significa ângulos complementares? Bom, se eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta, a soma desses caras, para eles serem complementares, tem que ser 90, né? Então, se eu tenho dois ângulos complementares de lançamento, ou seja, 30 e 60, por exemplo, se eu lançar com um ângulo de 30 graus e lançar com um ângulo de 60 em outro caso, vocês vão ver que eles têm o mesmo alcance, pessoal. Isso é extremamente importante, beleza? Então, ângulos complementares têm o mesmo alcance. E aí, pessoal, nessa primeira questão, a gente vai falar o seguinte, ó, olha como é que ficou. Ó. Qual a velocidade inicial de um corpo que foi lançado com 30 graus e em sua altura máxima possui V igual a 10 metros por segundo, pessoal? Opa, ele falou alguns pontos importantíssimos nessa questão, olha só. Primeiro, ele deu o ângulo de lançamento, ainda bem, né? Beleza? E ele falou que na altura máxima ele possui velocidade V igual a 10. Teif, mas dá para resolver tudo só com isso? Dá, pessoal, olha só que bom. Beleza, ó, o que ele falou aqui? Velocidade V igual a 10 na altura máxima, pessoal. Opa, então aqui V igual a 10. Pessoal, quais são as características da altura máxima mesmo? A gente acabou de ver que na altura máxima, pessoal, que V é esse? De quem que a gente está falando? Na altura máxima ele não tem mais VY, então esse cara é o VX. Opa, esse cara é o VX aqui. E aqui, quem que é? Bom, pessoal, aqui o VX também é 10. Por que o VX é 10, Taif? Porque o movimento é uniforme, né? Na horizontal. Então o VX é sempre constante, tudo bem? Então tá aqui, ó, VX igual a 10 metros por segundo aqui. E aqui também. E aí ele quer saber o valor desse V, né? Porque ele pediu a velocidade inicial do corpo, pessoal. Pessoal, toma cuidado. Ele não pediu o VX, ele não pediu o VY, ele pediu o V. Tudo bem? Então, para descobrir esse cara aqui, eu preciso descobrir o VY também, tudo bem? Mas a parte boa é que, olha só, pessoal, dá para fazer esse triângulo aqui, né? Dá para desenhar esse cara. Se dá para desenhar esse cara, ficou muito fácil descobrir a velocidade, né? Eu sei que o Vx é 10 e eu quero descobrir o V. Com esse triângulo aqui, pessoal, fica bem tranquilo, ó. Só calcular esse cosseno aqui, vamos lá? Fazendo o cosseno aqui, ficou quanto? O cosseno de 30 igual a cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então o cosseno de 30 a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2, igual a 10, que é o Vx sobre V, tudo bem? E aí fazendo essa continha marota aqui, a gente vai descobrir que o V vai valer 20 raiz de 3 sobre 3 metros por segundo. Taif, essa questão é muito fácil, realmente, essa questão é bem fácil, mas a intenção é que vocês percebam algumas palavras-chave, do tipo, na altura máxima a velocidade é tal. Se ele falou que é a velocidade na altura máxima, é importante que vocês nunca esqueçam que é o Vx, tudo bem? Então essa questão era basicamente para vocês perceberem que a gente está falando do Vx aqui nesses dois momentos, beleza? E que vocês sempre podem pegar esse Vx e transferir para cá porque o movimento é uniforme. Então vamos ver o próximo exemplo. E aí, pessoal, nesse segundo exemplo é um pouquinho mais complicado porque ele vai envolver o tempo, certo? E ele fala o seguinte, ó, para atingir o navio durante uma guerra, um projétil foi lançado com um ângulo de 30 graus e velocidade V igual a 300 metros por segundo. E aí ele fala assim, ó, qual a distância entre o navio e o ponto de lançamento do projétil? Então ele quer o que mesmo, pessoal? Ele quer a distância entre o navio e o negócio. Então ele quer o alcance. Ele quer tudo isso. E a caneta falhando, olha só que beleza. Olha só, vamos mudar de cor aqui. Ó, ele quer esse alcance aqui, tudo bem? Ele quer o que o cara vai fazer. Então o projétil vai fazer alguma coisa com essa cara aqui. Tudo bem? Ficou parecido com a parábola, né? E o alcance vai ser esse cara, e ele quer saber qual que é esse cara. Bom, pessoal, o que a gente tem de informação e o que a gente precisa descobrir? Olha só, a única informação que a gente tem sobre a velocidade é que a velocidade total é 300, tudo bem? E a outra coisa que a gente tem é o ângulo de 30 graus, pessoal. Então, daqui para frente é importante vocês dividirem essa equação ou essa questão em dois movimentos, né? O movimento em Vx, tudo bem? Então ele vai ter um Vx aqui, que a gente tem como descobrir porque a gente tem o ângulo, certo? E a gente tem que descobrir a gente tem que colocar o Vy aqui também, né? Então tá aqui Vy. Tudo bem, pessoal? Então é Vx e Vy, certo? Então vamos lá.
E aí, pessoal, descobrir o VY é fácil, né? A gente tem esse triângulo aqui que a gente escreveu no outro exercício também, e aí a gente vai saber que o VY é uma decomposição da velocidade, né? Que é o V seno de θ, tudo bem? Então vai ficar 300, que é a velocidade, vezes o seno de 30 graus, que é meio, tudo bem? Então o VY é 150 metros por segundo. Tá, Taif, mas para que eu vou usar esse VY? Pessoal, o que está acontecendo nesse movimento? Olha só, esse VY no começo ele é muito grande, ele vai diminuindo, 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 até que a gente chega nesse ponto que a gente já discutiu sobre ele, é o ponto de altura máxima, tudo bem? Nesse ponto aqui, VY vale quanto? VY vale 0, pessoal. O que mais que a gente sabe sobre esse ponto mesmo? A gente sabe que nesse ponto o tempo é exatamente metade do tempo total, pessoal. Então olha a quantidade de informação que tem aqui. A gente precisa descobrir esse tempo, porque sabendo esse tempo aqui, a gente automaticamente descobre o tempo da outra metade, certo? São metades, ou seja, é igual, tudo bem? Então, descobrir esse tempo, multiplico por 2 para saber o tempo total, pessoal, e aí eu vou fazer o milagre da horizontal, né? Que na horizontal a velocidade é constante, então eu vou fazer um movimento uniforme com esse tempo que eu descobri. Eu tenho a velocidade, porque eu tenho o ângulo, e eu vou ter o tempo também, porque eu vou calcular com isso aqui, tudo bem? Logo, eu faço um ΔS sobre ΔT, certo? Movimento uniforme, e eu acho o alcance total. Então, vamos lá fazer isso? E aí, pessoal, olha só, o V0Y é 150, o VFY no ponto de altura máxima é 0, tudo bem? E aí eu vou usar que VY é igual a V0Y mais AT, tudo bem? Ou seja, ele chega na velocidade 0, partindo da velocidade 150 menos 10t. Pessoal, por que é menos mesmo? Porque a velocidade está para cima e o que está acontecendo? A gravidade é para baixo, né? A gente sabe... Eita, errei de piloto. A gente sabe que a gravidade aqui, G, igual a 10, tá, pessoal? Essa gravidade é para baixo, ou seja, esse cara está desacelerando, tudo bem? Se ele está desacelerando, esse cara está atrapalhando o movimento, então é um menos aqui, está diminuindo a velocidade, tudo bem? E aí a gente vai descobrir que o tempo t é igual a 15, ou seja, o tempo dessa primeira metade é 15, pessoal. Então o tempo total é o dobro. Vocês concordam comigo? E aí, pessoal, agora que a gente descobriu que o tempo total é 30, pessoal, é importante que vocês entendam o seguinte, ó. Ao mesmo tempo que ele está subindo por 15 segundos, ele está andando aqui também, porque os movimentos acontecem ao mesmo tempo, tudo bem? Então ele sobe ao mesmo tempo que ele anda aqui, ó. Ele sobe essa altura ao mesmo tempo que ele anda essa metade, porque quando ele chega na velocidade y igual a 0, o que aconteceu? Ele subiu, chegou aqui na velocidade... Na metade do alcance, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Ele vai andar a outra metade do alcance e vai descer com essa outra velocidade. Então, pessoal, é importante que vocês entendam que o tempo é o mesmo tanto para esse cara quanto para esse cara, porque os movimentos acontecem juntos, acontecem concomitantemente. Por isso que o tempo é o segredo, beleza? Por isso que tem o milagre do tempo nessas questões, pessoal. Entendeu? Então o tempo t igual a 15, total igual a 30, vamos descobrir o alcance. E aí, pessoal, para achar o alcance só falta um detalhe, certo? A gente sabe que o movimento é uniforme aqui, né? Então eu preciso descobrir esse Vx aqui, pessoal. Então olha só, o Vx é V cosseno de 30, não é? O que está com o ângulo, tudo bem? Então é o V cosseno de 30, então é 300 raiz de 3 sobre 2, dá 150 raiz de 3, tudo bem? E aí eu vou usar esse Vx na horizontal como ΔS sobre ΔT, porque é o movimento uniforme. E aí, pessoal, esse ΔT a gente sabe que é o tempo total, que é 30, multiplicando 150 vezes 30 aqui vai dar 4.500 raiz de 3 metros, pessoal. Isso dá aproximadamente 7.800 metros, beleza? Então, aproximando, claro, a raiz de 3 para 1,7. É sempre bom que vocês lembrem que a raiz de 3 vale 1,7 aproximadamente, tá? Então, o ΔS foi 4.500 raiz de 3 metros, tudo bem? E aí, pessoal, olha só, eu falei naquela outra lousa lá dos pontos principais que com 60 graus, se a gente for fazer para 60 graus aqui, vocês vão perceber que o alcance total é o mesmo, tudo bem? Então vai dar, tenta fazer em casa depois com o ângulo de 60 graus, vocês vão descobrir que esse alcance vai ser exatamente igual, beleza? Dê uma olhadinha, dá uma tentada lá em casa depois, vale bastante a pena. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Taif, falou!